Olá, queridos, eu sou Rívia, faço parte da Casa Maceió e vim aqui compartilhar com você uma palavra que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Mas antes eu quero orar por você. Vamos juntos? Pai, eu quero te agradecer porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Obrigada, Deus, por esse novo dia, porque o Senhor tem um novo recomeço para nós. Ministra, Deus, ao nosso coração aquilo que está no Teu coração, para que nós possamos seguir a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu falei, tem uma palavra que Deus tem ministrado muito ao meu coração. E eu coloquei o título de Não Permaneça no Medo. Nesse tempo onde temos sido assolados, por uma pandemia, e o medo, o pavor, o desespero, ele tem tomado as mentes e os corações, onde as pessoas estão com medo de morrer, estão com medo de perder os seus entes queridos, estão com medo de ficar doentes, e muitas vezes têm se desesperado, têm se isolado, E hoje eu quero dizer para você que você pode ter medo, mas você não pode permanecer no medo. Você não pode permitir que o medo domine a sua vida, porque o medo ele paralisa. O medo ele alimenta a ansiedade. E a Bíblia diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas em tudo devemos colocar as nossas preocupações diante de Deus. Então você pode sentir medo sim, mas você não pode permanecer nele. Então, a palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu espírito de covardia, o espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O poder que ele fala é o poder do Espírito Santo que habita em nós, o amor de Jesus que habita em nós, E equilíbrio é o equilíbrio de Jesus, o equilíbrio de Deus que está em nós. Então, nós não podemos permanecer no medo. Tanto é que a palavra, inúmeras vezes, fala, não temas. Não temas. Por quê? Por que fala tanto não temas? Não é porque nós não podemos sentir, é porque nós não podemos permanecer. Porque o medo, eu aprendi que muitas vezes ele pode ser fruto da nossa imaginação. O medo ele não está ligado, não é que o medo ele seja uma emoção ruim, O medo, o problema está na ameaça. Será que você tem medo da ameaça certa? A palavra diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, Devemos temer sim aquele que pode jogar a nossa alma no inferno, Então, quando a Bíblia diz tantas e tantas vezes, não temas, não temas, não temas, é porque nós não precisamos permanecer. O próprio Jesus, ele falou que nós precisamos ter bom ânimo. Não devemos temer, não devemos ter medo. Mas ele passou por todas as emoções. Nós temos o costume de ver Jesus apenas como um ser espiritual, mas ele também foi um ser humano. Ele foi um ser humano que sentiu medo, que se irou, que chorou, ficou angustiado. Tanto é que na cruz, ele disse, Pai, por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? E no Getsemane, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus estava angustiado a ponto de suar sangue. Então quer dizer que ele sentiu. E por isso que ele está diante do Pai para interceder por nós. Porque ele foi o sumo sacerdote que passou por todas as tentações, mas ele não pecou. E se você tem permitido que o medo assole o seu coração, eu digo para você, não permaneça no medo. As pessoas estão escravas do medo nesse tempo, As pessoas têm se movido por medo. As pessoas, eu tenho visto, para quem não sabe, eu sou psicóloga, então eu tenho visto as pessoas apavoradas, com medo de colocar o pé para fora de casa por causa do vírus, Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que maior é o que está em nós,
nós devemos focar os nossos olhos em Jesus. A Bíblia também diz que Josafá chegou e disse: olha, Senhor, nós não sabemos o que fazer diante dessa multidão que está vindo contra nós, mas os nossos olhos, eles estão em Ti. Então que os meus olhos, os seus olhos, eles estejam firmes no Senhor. Sinta o medo, porque é possível você não permanecer. Não tenha medo de sentir medo, não tenha medo de ficar triste, porque você é um ser humano. Antes de tudo, você é um ser humano, mas você não precisa permanecer no medo, permanecer na tristeza, permanecer na angústia, tá? Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa manhã, que Deus tem ministrado esses meses ao meu coração, porque ela primeiro serve para mim. Que Deus abençoe o seu dia.